Oi, bem-vindo ao Inglês com Domi. Meu nome é Dominique Smith e sou sua professora de inglês texana. Hoje eu vou responder algumas perguntas que vocês me enviaram lá no Instagram. Vou pegar aqui meu telefone porque preciso de cola. E vamos começar com a Lari Regis, porque a Lari Regis fez 4 perguntas e ela já pode pedir música no Fantástico, inclusive no Fantástico, não aqui. Então vamos lá. Primeira pergunta que ela fez. Agora vocês vão ver minha dificuldade de ler, tá? Em português. Quais pontos do inglês você considera difícil para aprender? Poderia dar ênfase nesses pontos? Beleza, os pontos. Eu não sei os pontos porque eu não aprendi inglês, eu já nasci, brincadeira, não. Mas quais pontos? Eu, reparando os meus alunos, eu consigo ver que não é nem uma questão de gramática, ou uma questão de fala, ou uma questão listening, speaking, reading, writing, não é nenhuma dessas questões. Obviamente, cada uma tem sua dificuldade, mas eu acho que o que mais empaca o aluno, digamos assim, na verdade é medo. Medo de falar. Pode pegar qualquer pessoa. O famoso, eu entendo, mas eu não consigo falar. Eu entendo, mas não sei o que. É receio. Receio ou de ser julgado, ou de falar errado, ou de querer passar uma mensagem e passar outra. Então, eu acho que além de todo o aprendizado, todo o ensino, né, do idioma, você aí que tá aí atrás dessa tela, precisa falar assim, eu vou fazer. E aí você faz, porque não vai ter milagre certo. Então, eu acho que essa ênfase da parte mais difícil, que eu acho que é pra aprender, não é nem uma questão de gramática, acho que é mais psicológico, de você falar assim, eu vou fazer, eu não quero saber de nada nem ninguém, porque vergonha não paga as contas, entendeu? É mais ou menos nesse nível. Beleza? Agora, para a segunda pergunta da Lari Regis. Quais as dificuldades que você teve para aprender português ou outra língua, né? Pra quem não sabe, eu já fiz curso de espanhol e francês. Falo, talvez, não sei. Eis aí a questão, eis a dúvida. Não sei se eu sei falar, né? A minha maior dificuldade para aprender a falar o português, na verdade, foi os sons. Como assim? A gente tá falando de fonética, tá? Por exemplo, qual é o som do H em português? Qual é o som do H em inglês? É bem diferente um do outro. E aí eu tive muito essa dificuldade de eu ler a palavra e conseguir realmente pronunciar de forma certa. Por isso que eu fiz 3 anos de fono, né? Tadã! Obrigada, Tia Penha, que foi uma escolinha lá no Rio, que onde eu ia, ela conheceu meu pai, a fono conheceu meu pai sempre foi muito presente, e aí por conta dessa minha dificuldade do português, eu fiz fono. Hoje em dia eu acho que eu tenho um pouquinho mais de facilidade de produzir vários sons, porque desde pequena eu tive que trabalhar com esse problema, entendeu? Então essa foi a minha dificuldade. Agora indo para a pergunta da Juliana acho que é assim que fala, Ju. Sugimoto. Esse povo internacional. Muito bonito, né, o sobrenome. Ela falou, linda! Ponto de exclamação. O que te motivou a ensinar inglês? Bom, na verdade, aqui vai a bomba do ano, ou do século, da vida. Meu sonho não era ser professora de inglês. Eu queria fazer biologia, na verdade. E aí eu fui pra casa do meu pai, fui fazer faculdade, que eu comecei a fazer farmácia, a intenção era fazer farmácia. E aí meu pai, como bom americano, ele falou assim pra mim, oi, você precisa de um emprego. Eu falei, beleza, qualquer coisa tá bom, emprego é emprego, trabalho é trabalho. Isso tipo foi numa sexta-feira, num domingo ele bateu assim nas minhas costas, você tem uma entrevista de emprego. Eu falei, show! Ele pra professora de inglês, eu falei, hã? Então foi assim, aconteceu. Mas ao longo do caminho, que eu fui entendendo realmente que era ensinar, eu comecei a me apaixonar por isso, realmente gostar disso, ver que as pessoas entendiam aquilo que eu falava. Então acho que o que me motivou foi a conseguir ajudar as pessoas, até trabalhando, sabe? Então eu via que por ser professora, eu conseguia estar ali auxiliando alguém, fazer com que algum objetivo daquela pessoa se tornasse realidade. Por exemplo, os meus alunos que foram fazer intercâmbio, que estão indo viajar, que passaram por uma entrevista de emprego. E aí eu comecei a ver que por ensinar, por ser professora, eu conseguia ser esse instrumento de ajudar alguém. E foi isso que foi me motivando. Caiu assim de paraquedas, do nada, aleatoriamente. E aí eu comecei a me apaixonar por isso. Foi basicamente isso, né? Bem bonita a história, né? Ninguém nunca acha, né? Eu ia falar assim, nossa, meu sonho foi ser professora. Mas não, foi aleatória e eu fui me apaixonando. Vamos para a próxima pergunta.
que é da Sheila Montarroios. Gente, só nome bonito, né? Que lindo! Meu, Dominic Smith, que Smith em inglês é Silva, né? Mas tudo bem. Você sempre teve facilidade em ensinar? Não sei, porque na verdade, até no ensino médio eu chegava assim, eu ficava, não sei o que, sabe inglês e tudo mais. Eu chegava e ficava depois da aula pra tentar ajudar as pessoas com o inglês. Também no ensino médio eu gostava muito de biologia, assistia muito Professor Jubilu. Mas eu ficava com a professora de biologia, corrigindo as provas com ela, auxiliando ela. Obviamente eu não chegava lá e corrigia. Auxiliando a professora. Sempre gostei muito de estudar. E então acho que dessa questão de gostar de estudar, eu sempre conseguia ensinar. Tentava, né? E as pessoas entendiam. Facilidade? Talvez sim. Talvez não, um dia sim, um dia não, mas acho que por fazer isso sempre, desde que eu me conheço por gente, seja no inglês, quando eu era pequenininha muita gente vinha me perguntar sobre as coisas, ou então no ensino médio com biologia, em ficar depois do horário pra ficar ajudando as pessoas na escola com inglês, eu acho que sempre foi uma coisa que eu sempre fui evoluindo, e aí agora meio que acontece natural, eu falo e a mágica aconteceu. E é isso, então acho que facilidade é uma palavra muito forte, mas acho que foi construindo essa habilidade. Próxima pergunta é bem parecida com a outra, que é da Deise Ferreira. O que te motivou a ensinar? Sou sua fã. Gente, já tenho fã. Eu não tô mentindo, tá aqui, tá? Ó, eu não tô mentindo. Então vamos lá, Deise, maravilhosa, muito obrigada. É meio quase a mesma coisa da primeira pergunta, então foi basicamente isso, não foi, nossa, eu queria muito ensinar, uma coisa que caiu de paraquedas e eu fui me apaixonando ao longo do caminho porque eu descobri que eu poderia ajudar as pessoas com isso. Próxima pergunta, da Learn Very. Qual será o principal foco do canal, né? Creio que seja do canal. O foco do canal é passar o conhecimento, obviamente, como muitos canais no YouTube, mas também fazer com que vocês pratiquem o inglês. Então sempre vai ter uma tarefinha, sempre vai ter aquilo ali, né? Pra você realmente usar o inglês no seu dia a dia. E também eu foco bastante na nossa pronúncia, vocabulário, gramática, vai ser um pouquinho de tudo, mas sempre trazendo essa abordagem comunicativa, que é a que eu trago sempre, que eu acho que é a melhor abordagem. Tudo bom? Vamos para as nossas próximas e últimas perguntas. Lari Regis. Você poderia fazer um dia com vocabulário e frases mais usadas nos aeroportos, em aeroportos? Poderia. Pra quem não sabe, eu fui comissária de voo. Comecei em 2019 e eu parei em 2021 ou 22? Foi 22. Eu parei em 2022. Então, sim, eu poderia, sim, fazer um dia, um vídeo, alguma coisa com vocabulário de aeroporto, que é muito legal, é bem extenso esse assunto, então não dá pra eu fazer muita coisa aqui. E, de novo, Lari Regis. Vocabulário do mundo do cavalo seria legal também. Sim, pra quem não sabe, esses são os meus dois interesses, aviação e cavalo. Eu faço 3 tambores desde 2019 também. Tô parada um pouco, né, porque vida adulta, chega, bate a porta e a gente tem que dar uma pausa. Então, poderia fazer sim. Poderia sim. Bem, essas foram as perguntas, tá certo? Bem... Essas foram as perguntas que vocês fizeram pra mim lá no início, foi quando? Um tempinho atrás, quando foi começar o canal. Agradeço muito pela participação de vocês. E ó, se você tá assistindo esse vídeo, deixa aqui embaixo mais pergunta pra que eu possa fazer mais vídeos como esse interagindo com vocês. See you later, alligator! Ficou bom. Acho que ficou bom. Fiquei até suada. De ansiosa. Não é de calor, não. É de ansioso mesmo.